Então, caros amigos, aqui estamos novamente para falar convosco sobre Samuel. Samuel e a origem do profetismo, não é? E eu, quando falamos de profetismo, falamos de profetas, e há pessoas que são capazes de pensar que a Bíblia, os profetas da Bíblia são os únicos que existem, não é? Que os profetas começaram com a Bíblia. Claro que os verdadeiros profetas começaram com a Bíblia. Esses homens de Deus, os homens santos da Bíblia, são os grandes profetas, não é? Mas, de facto, a ideia de profetismo, essa ideia de ouvir Deus, conhecer Deus, ir deste mundo para o além, isso foi uma ideia de todos os povos, porque cada povo e cada pessoa é um ser essencialmente religioso. E quando nós temos aí uma ideia de sermos religiosos, ou quando nos sentimos que somos infinitamente limitados perante aquele que é o sem limites, o único é Deus que não tem limites, quando nós sentimos este abismo entre a nossa pobreza e a infinitude de Deus, nós estamos a ser seres humanos religiosos. Não é? Seres humanos religiosos. E nesse sentido, o ser humano, ao ser religioso, ele procura relacionar-se com o divino, com um Deus ou alguém que represente Deus. Então, o ser religioso quer contatar com o divino, falar com o divino, escutar o divino, pedir favores ao divino, a Deus. Ora bem, então os povos do ambiente do Médio Oriente Antigo da Bíblia já tinham algumas técnicas, diríamos assim, muito humanas, técnicas mesmo, não é? Que explicavam esta relação com Deus, de escutar Deus, saber o que é que Deus quer e essas coisas todas. Eram técnicas, e podemos dizer que são mesmo técnicas. Na Bíblia não se trata de técnicas, mas aqui sim, técnicas humanas. Então nós temos nestas regiões, da chamada da Síria, e da Assíria, e da Babilónia, e do Egito, temos este tipo de profetismo que nos é dado também pelos estudos, pelos estudiosos da Bíblia, destas coisas da Bíblia. Nós temos, então, na nossa frente, este profetismo de Samuel, que veio de Moisés, e os juízes também tinham esta capacidade. Você lembra o personagem Sansão, não é? E outros juízes que se consideravam também movidos pelo Espírito de Deus como profetas. Portanto, não é só com Samuel que há profetismo, mas já no livro dos juízes, alguns personagens importantes eram movidos pelo Espírito de Deus. Então, no tempo de Samuel e dos profetas mais antigos, tanto em Israel, mesmo em Israel e nos povos estrangeiros, havia vários tipos de profetas que temos aqui na frente. Nós temos Elias e Eliseu, que são os grandes profetas posteriores a Samuel. Tínhamos naquela altura, e durante o profeta Samuel, tínhamos também profetas que eram adivinhos. Reparem que muita gente ainda hoje vai aos adivinhos, a que chamamos de bruxas. E há gente que vai à missa e vai à bruxa. Isso é uma coisa para mim que eu não posso engolir, nem como se fosse um doce muito docinho. Não me cabe na minha inteligência, não é muita, mas enfim, alguma tenho, que uma pessoa ouça o Evangelho, ouça a palavra de Deus, e essa palavra não seja suficiente para resolver os seus problemas. Vai a uma bruxa, que sabe umas manhas quaisquer, ou umas truques quaisquer, umas técnicas, como eu dizia, quaisquer, para enganar as pessoas, apanhar-lhe o dinheiro e convencê-las que aquilo é verdade. Quer dizer, a verdade passa a ser não a de Deus, não a de Jesus Cristo, mas a verdade da bruxa. Isso é uma coisa que não cabe na minha inteligência. Não cabe na minha inteligência. Pois isso era o que havia
há 2000 anos. Há 2000 anos isso ainda havia. Jesus Cristo não tinha vindo ao mundo. Jesus Cristo não veio ao mundo, dá-nos a palavra definitiva de Deus e, portanto, tudo bem. Para aquela gente ignorante que não tinha ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra última de Deus dita à humanidade, tudo bem, gente, desculpas, estes adivinhos evidentes e essa coisa toda, estas técnicas todas que temos aí, essas técnicas todas, que vamos ver aí no slide seguinte ainda. Não. Reparem, eram técnicas que nos levam depois a ver também nesses livros, que livros de Samuel são históricos ou não são históricos. Estes livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, são livros de história verdadeira. Tudo que lá está escrito foi mesmo assim. Vocês sabem que uma coisa é história, outra coisa são histórias, que eu chamo aqui histórias. O livro de Samuel não tem história, mas é um conjunto de histórias recolhidas muito mais tarde, que eram contadas em casa, as avós aos netos, os pais aos filhos, de geração em geração, durante séculos acontecem as mesmas histórias. Foram depois todas resumidas e todas juntas num livro muito bem feito, ou livros muito bem feitos, que são por acaso estes dois de Samuel. Até então mistura-se não a história, mas há lendas, que têm um caráter sagrado e nacionalista. Todas elas falam do povo, daquele povo querido por Deus, sempre numa relação com Deus. Caráter sagrado, todas estas histórias. Era uma espécie de catequese que os avós davam aos netos, que os pais davam aos filhos. Quem dera que hoje fosse assim. Porque se os pais hoje ensinassem catequese aos filhos, os avós ensinassem aos netos, seria bonito, seria. Mas quem é que o faz hoje? Fica a pergunta no ar. Quem faz isso? Pois temos o mundo que temos. O mundo diabolizado, um mundo cheio de misérias, um mundo, eu diria, quase que animalizado, porque se perdeu o caráter sagrado da história, da vida das pessoas e de uma história que é conduzida por Deus. Porque o povo acreditava que toda essa história de Samuel, do reis, etc., de Elias e Eliseu, todos estes povos, estes personagens, eram conduzidos pelo Espírito de Deus. Hoje, o que é que nós fazemos? É o dinheiro que manda tudo, é o poder, é a maçonaria, são as seitas que andam por aí de porta em porta, é isto que conta tantas vezes. E a palavra de Deus ninguém a escuta como escutou Samuel. Então hoje entramos também num tema importante. O tema da monarquia, que é o grande tema do livro de Samuel. O grande tema não são aquelas pequenas histórias, como eu dizia, mas como é que se passou daquela desorganização de várias tribos que nem se davam umas com as outras, do norte e do sul, ou mesmo as tribos do norte entre si e do sul. Como é que se passou para um rei, uma monarquia organizada como deve ser? Podemos dizer que a monarquia começa ali em Israel, um Estado moderno. O Estado moderno, já diremos mais abaixo, o que é que tem o Estado moderno? O Estado como os outros reis. Se os povos vizinhos tinham reis, não é? É-nos dito aqui em Juízes, em Samuel 8, 4 a 5, todas estas citações são para os nossos espectadores, ou nossos amigos, verem na sua Bíblia. Não vamos ler aqui porque demoraria muito tempo. Ler na sua Bíblia estas citações, que são importantíssimas. Todas estas citações. O povo reclama um rei. E diz a Samuel, dá-nos um rei. Tu que és o nosso chefe. Tu que és aquele que és o homem de Deus. Dá-nos um rei. Os outros povos também têm reis, nós não temos. Então Samuel diz, vede bem, porque o rei leva-vos os impostos. O rei leva-vos as filhas e os filhos para a guerra. O rei vai exigir o melhor dos vossos rebanhos. É um bocadinho como hoje acontece, estão a ver? Hoje nós sabemos que os pequenos e os pobres é que pagam impostos
para os ricos desviarem, não é? Eles desviam. Não é? Naquela altura já era assim. Os reis também faziam os truques para comerem os pobres, não é? E roubavam-lhes as mulheres. A mulher mais bonita tinha sempre para o rei. Mulheres mais bonitas, até eram várias, não é? Naquela altura não havia problema, Jesus Cristo não tinha dito ainda que era um só homem e uma só mulher. Jesus Cristo não tinha dito. Vou dizer Mateus 17, podem lá ler. Era para sustentar o rei, eu sou a máquina administrativa, nós hoje com os impostos sustentamos a máquina administrativa pesadíssima do Estado português que temos em Lisboa. Tal e qual. E Samuel diz, vai ter cuidado, que o rei leva-nos tudo. Não é? Já naquela altura. O rei de Israel não será como os outros, de qualquer maneira. Mas depois seguiremos com este tema no próximo programa.